entendi. Tema instigante. Esse tema é muito bom. Bom, boa tarde. Espero que, apesar do almoço, vocês estejam aí à disposição de ouvir a segunda parte da nossa apresentação, que agora vai versar sobre um tema complexo, polêmico, tradicionalmente polêmico, que é subsídio dos agentes políticos municipais, né? E nós vamos aproveitar também para poder falar de temas correlatos. Criação de despesa na Câmara, né? O que é despesa de caráter continuado, né? Quais são as medidas a serem tomadas pela Câmara? O que é um ordenador de despesa, né? O que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina, né? Exige para a criação de despesa de caráter continuado? Vamos falar sobre 13º salário de agente político, que é outro tema muito complicado, né? Verbas indenizatórias e limites de gastos na Câmara, né? Então, quer dizer, o tema é extremamente polêmico. Da mesma forma como foi anunciado aqui na parte da manhã, né? Os senhores devem ficar inteiramente à vontade para fazer questionamentos, perguntas, críticas, colocações, tá? Até para o tema ficar mais, o assunto ficar mais interessante e menos cansativo. Muito bem. O artigo 169 da Constituição Federal, ele estabelece algumas regras para a criação de despesa. Isso vale tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura. Tanto para o Legislativo, quanto para o Executivo e também para o Poder Judiciário, né? Quais são essas exigências? Olha bem, todo aumento de gasto, aumento de remuneração de servidor, criação de cargo público, contratação de pessoal a qualquer título, criação de vantagens pecuniárias, gratificação, adicionais, tudo isso gera despesa pública, evidentemente. O que a Constituição exige no artigo 169? Primeiro, tem que ter autorização específica na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois de autorização específica na LDO, tem que ter uma dotação orçamentária. O município não pode realizar gasto que não esteja previsto na lei orçamentária, tá? Fazer gasto sem previsão no orçamento é ato de improbidade administrativa, tá? Então essa questão é muito complexa. Não se realiza gastos, não se realiza despesa sem dotação orçamentária. Então lembre-se disso, que antes de criar cargo público, antes de conceder reajuste, revisão geral anual, tem que haver dotação orçamentária, tá? Ação governamental, toda ação governamental, seja no Executivo, seja no Legislativo, que acarreta despesa, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige? Agora é a LRF, lá no artigo 16. Tem que ter uma estimativa do impacto financeiro e orçamentário, né? No exercício em que vai ocorrer o aumento e nos 2 exercícios subsequentes, sob pena de ilegalidade, tá? E tem que haver também uma declaração do ordenador de despesa de que essa despesa que está sendo criada está em sintonia com a lei orçamentária anual. Porque se não tiver em sintonia, ele não pode realizar despesa. Normalmente, quem que é ordenador de despesa em Câmara? Normalmente é o presidente da Câmara. É ele que ordena a despesa. Ordenar a despesa é autorizar a realização da despesa. Lá na Assembleia de Minas, são 2 os ordenadores. O presidente da Assembleia e o primeiro secretário. Conjuntamente, né? Quando se trata de despesas de até R$8.000, tem uma deliberação da mesa que autoriza o presidente a delegar ao diretor-geral da Assembleia. Então, veja bem, despesas até 8.000, a Câmara, o presidente delega competência ao diretor-geral para criar despesa. Só até 8.000. Acima disso aí, presidente da Assembleia e primeiro secretário. São os ordenadores de despesa. Conjuntamente, tá? Bom, ainda na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define despesa obrigatória de caráter continuado. Toda vez que a Câmara concede reajuste para servidor, todas as vezes que a Câmara cria cargo público, né, ela não vai criar um cargo para durar 1 ano ou 2 anos. Ela não vai conceder reajuste ao servidor para poder durar 1 ano, 2 anos. Então, isso é despesa de caráter continuado. Toda despesa que exceda 2 anos, ela já passa a ser despesa de caráter continuado. E qual é
quais são as exigências? Quais são as regras básicas que nós temos que ver? Artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para começar, despesa de caráter continuado é que despesa é criada por quê? Qual o instrumento? Lei, medida provisória ou ato normativo? Nós vimos que tanto o decreto legislativo quanto a resolução são o quê? Atos normativos da Câmara. Pode criar despesa? Pode, mas você vai ter que respeitar o que a Lei de Responsabilidade Federal estabelece. É por período superior a 2 exercícios? Sim, então ela vai ser despesa de caráter continuado. Quais são os requisitos? Relatório, né, a estimativa do impacto financeiro orçamentário e o ordenador de despesa vai ter que demonstrar a origem dos recursos, de onde está saindo o dinheiro, para poder fazer jus a essa despesa que está sendo criada. Por exemplo, você está criando uma nova secretaria. Criação de secretaria vai exigir despesa extra. É uma nova estrutura, vai ter novos servidores, vai ter mobiliário para servir para aquela secretaria. Né? De onde vai sair o dinheiro? Qual é a origem dos recursos? Isso tem que estar previsto também o quê? É uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, a Constituição Federal, ela estabelece limites de gastos para as câmaras, não é? Bom, qual é o critério? Qual é esse limite de gasto da Câmara Municipal? Ela leva em consideração o quê? A receita total do município, mais as transferências constitucionais. Quando eu falo receita tributária municipal, eu estou me referindo a quê? Tudo que o município arrecada de imposto, taxa e contribuição. Não é isso? E mais o quê? As receitas que ele recebe da União, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e recursos que o Estado repassa. Olha bem, a maioria dos municípios no Brasil só consegue sobreviver graças ao Fundo de Participação dos Municípios. Tá? Isso é até uma irresponsabilidade política, essa criação desenfreada de municípios no Brasil. Porque a maioria deles não consegue sobreviver sem repasse da União e do Estado. Tá? Então, a Constituição, ela estabelece parâmetros. Qual é o limite de gasto na Câmara? Até qual o percentual da receita do município que a Câmara pode gastar? É só olhar lá na Constituição Federal. Ela já prevê, tudo de acordo com a população do município. Então, para o município de até 100 mil habitantes, como é o caso daqui, da maioria dos municípios aqui, qual que é o limite de despesa? 7% da receita tributária, mais das transferências constitucionais. Aí esse percentual vai diminuindo à medida que a população do município aumenta. Então, se o município tem mais de 100 mil e até 300 mil habitantes, o limite passa a ser de 6%, ou seja, cai 1%. Se o município tem acima de 300 mil e até 500 mil habitantes, ele só pode gastar até 5% da receita tributária do município. Lembra que quando eu falo em receita tributária, é a receita mais as transferências constitucionais, de FPM e tudo mais. Tá? Até chegar o quê? 3,5% da receita do município para os municípios acima de 8 milhões. Só tem um município no Brasil que tem população acima de 8 milhões, que é o município de São Paulo. Né? Então, em São Paulo, o limite de gasto da Câmara corresponde a 3,5% da receita tributária do município, que é muita coisa. O município de São Paulo arrecada muito. Né? Agora, olha bem, a Constituição estabelece limite de gastos da Câmara. Desse valor aí que vem para a Câmara, desses 7%, dos 6%, dos 5% que vem para a Câmara, a Constituição diz, ela não pode gastar mais de 70% de sua receita, do que ela recebe lá da prefeitura, com folha de pagamento. Já incluída aí o quê? O subsídio dos vereadores. E quem que deve zelar por respeito a essa norma? O presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara, olha lá, gastar mais de 70%, porque ele é que é o ordenador de despesa. Então, se ele permitir que a Câmara gaste mais de 70% do que vem repassado do Executivo, ele comete crime de responsabilidade. Tá? Como determina a própria Constituição. Viu? Então, ela não pode... Olha lá, artigo 29A, parágrafos 1º e 3º da Constituição Federal. Portanto, o presidente da Câmara, como ordenador de despesa, é responsável pelo limite de gastos na Câmara Municipal. Não pode ultrapassar 70%. Bom,
Há também outras regras constitucionais relacionadas com o limite de gasto da Câmara, né? Olha lá, ela não pode gastar mais de 5% da sua receita com a remuneração dos vereadores. Aí é uma regra voltada só para vereador. Não pode gastar mais do que 5%. Artigo 29, inciso 7º. Agora começam as complicações aí, ó. Olha bem, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz? É nulo de pleno direito, tá? O ato que aumenta a despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem ao término do mandato do presidente da Câmara, né? Então, nos últimos 180 dias, nos últimos 6 meses do final do mandato, ele não pode conceder o quê? Aumento de vencimento para servidor, nem aumentar o subsídio dos vereadores, tá? Ainda é proibido fazer, agora é uma exigência da lei eleitoral, tá? Lei Federal, 9.504. É proibido fazer na circunscrição do pleito, olha bem, e nos 180 dias que o antecedem, revisão geral da remuneração que exceda a recomposição da perda. Então, veja bem, esse artigo da lei do Código Eleitoral, ele não proíbe o município, o Estado ou a União de proceder à revisão geral dos servidores ou dos vereadores. O que ele veda é que essa recomposição seja acima do limite previsto, dos índices oficiais. E qual que é o critério que você utiliza para poder conceder revisão geral anual para vereadores ou para servidores? É o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, se o IPCA foi de 3,5%, né, nos últimos 12 meses, o limite máximo para conceder a revisão geral é o quê? 3,5%. Se extrapolar isso aí, o ato já é ilegal, tá? E já dá ensejo à anulação e até a devolução dos valores recebidos a maior, tá? E nós vamos ver aqui para frente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá, já anulou resolução de Câmara Municipal que fixou revisão geral acima do índice oficial do governo, do IPCA, entre outras coisas. Bom, subsídio. Ô, gente, essa palavra subsídio, tradicionalmente no direito brasileiro, ela foi utilizada para remunerar titular de mandato eletivo. Presidente, deputado federal, estadual, governador de estado, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Ou seja, agentes políticos. O que diferencia um agente político? Antes de entrar no detalhe aqui, se eu perguntar para os senhores, um vereador é um servidor público ou é um agente político? O que vocês responderiam? É um agente político, porque ele é o quê? Titular de mandato eletivo. Mas não só por isso. Além de ser titular de mandato eletivo, o vereador não tem o quê? Relação empregatícia com o poder público. Os servidores é que tem. O vereador não está sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos. O prefeito municipal e o vice não estão sujeitos ao que é o Estatuto dos Servidores. O vínculo que existe entre o prefeito, entre o vereador e o município, é um vínculo de natureza estritamente política, porque ele é titular de mandato, ele é membro de poder, né? E as decisões tomadas pelos agentes políticos são observadas e cumpridas pelos servidores públicos. Estes sim são o quê? Tem relação de emprego, relação profissional, normalmente relação estatutária, né? E se sujeita ao quê? Ao Estatuto dos Servidores Públicos. Portanto, o vereador não é um servidor, ele é um agente político, né? O agente político exerce a vontade superior do Estado. Quando eu falo Estado, eu me refiro União, Estado, município, poder público em geral, né? Então, ele não é um servidor. Tradicionalmente, né, a remuneração dos agentes políticos sempre se deu por meio de subsídio. Só que a Constituição de 88, a emenda constitucional 19 de 98, chamada reforma administrativa, ela ampliou o conceito de subsídio. Além de ser a forma de pagamento dos agentes políticos, ela exigiu que juízes, promotores, defensores públicos, policiais, que são atividades típicas de Estado, fossem remunerados sob a forma de subsídio. E qual que é a diferença entre um subsídio e um vencimento? O subsídio e uma remuneração. O subsídio é pago em parcela única, vedada a incidência de qualquer gratificação e de qualquer adicional, né? Então, hoje, os promotores, os juízes, os defensores públicos, advogados do Estado, procuradores,
recebem na forma de subsídio. Aqueles antigos penduricalhos que faziam parte da remuneração, foi tudo embutido no salário e virou um subsídio grande, né? Porque eles não podiam mais incidir qualquer tipo de gratificação em cima. Então, o subsídio, meus caros, é uma forma de remuneração devida a agente político e aos que exercem atividades típicas de Estado, fixado em parcela única, vedada a incidência de qualquer vantagem pecuniária. Muito bem. Qual é o instrumento utilizado para fixar o subsídio do vereador? Qual é o instrumento utilizado para fixar o subsídio do prefeito? A Constituição diz, subsídio do prefeito é fixado por lei de iniciativa da Câmara. Lei. Mas ela é omissa em relação ao subsídio do vereador. Qual o instrumento que é utilizado? É lei ou é resolução? A redação anterior falava em lei, em resolução. Depois passou para lei. Depois vem outra emenda constitucional suprimindo a palavra lei. Aí ficou a dúvida, afinal de contas, subsídio do vereador é fixado por lei ou por resolução? Muito bem. No Tribunal de Contas de Minas Gerais, o nosso TCE, ele já afirmou jurisprudência no seguinte sentido: se a Constituição não exige mais lei, né, para fixação do subsídio do vereador, deixou em aberto, só fala que tem que ser fixado pela Câmara, ao final de uma legislatura, para vigorar na seguinte. Mas ela não fala se é por lei ou resolução. O Tribunal de Contas entende que pode ser ou por lei ou por resolução. Tudo vai depender do que estiver previsto na lei orgânica do município. Então, se a lei orgânica disser que o subsídio do vereador será fixado por lei, vai ser feito por lei. Aí vai depender da sanção do prefeito. Se ela disser que vai ser fixado por resolução da Câmara, aí não vai depender de sanção do prefeito. Porque a resolução, depois de aprovada, ela é promulgada pelo presidente da Câmara. Então, veja que a posição do Tribunal de Contas, ela joga o problema para a lei orgânica do município. Tudo vai depender do que ela estabelece. Se ela optar por lei, vai ser feito por lei. Se ela disser que vai ser feito por resolução, vai ser feito por resolução. Tá? Claro em relação a isso? Bom, princípio da anterioridade, né? Em relação aos vereadores, a Constituição exige que o subsídio deve ser fixado numa legislatura para vigorar na legislatura seguinte, né? Só que, em relação ao prefeito, antes, o subsídio do prefeito e do vereador era tratado num só dispositivo. E todos os dois estavam sujeitos à regra da anterioridade. Com a modificação feita na Constituição Federal, houve um desmembramento do subsídio do prefeito e do subsídio dos vereadores. Então, a Constituição deixou de exigir, a federal, anterioridade para a fixação do subsídio do prefeito. E manteve a anterioridade para o subsídio dos vereadores. Só que, olha bem, gente, a Constituição de Minas Gerais, no artigo 179, olha lá, 179, está até grifado aí em negrito. Artigo 179, ela determina que o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores sejam fixados numa legislatura para a legislatura seguinte. Aí eu pergunto para os senhores, afinal de contas, o subsídio do prefeito está ou não está sujeito ao princípio da anterioridade? Qual que é a posição do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas entende o seguinte: quando a Constituição foi modificada, né, a Constituição do Estado também deveria ter sido atualizada, porque ela desmembrou o subsídio de um e de outro. Para o vereador, prevaleceu a anterioridade. Para o prefeito, não prevaleceu a anterioridade. Isso significa que ele pode ter reajuste a cada ano, né, porque não tem mais o princípio da anterioridade. Só que a nossa Constituição mineira, que também estabelece normas para os municípios, ela não foi atualizada, ela não foi alterada. Então, ela continua exigindo o quê? O princípio da anterioridade para prefeito, vice e vereador. Qual é a posição do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas entende que, já que houve uma alteração na Constituição Federal, a Constituição de Minas também deveria ter sido atualizada, só que não foi. Então, ele entende que deve ser aplicado diretamente à Constituição Federal e não à Constituição de Minas Gerais. Logo, para o Tribunal de Contas, os subsídios do prefeito não estão sujeitos à regra da legislatura. Os do vereadores continuam. Só que você tem
Só que você tem uma opinião em sentido contrário, em direito é comum. Essa que eu falei é a posição do TCE. Agora, veja bem, a gente sabe muito bem que a Constituição do Estado estabelece diretrizes para os municípios. Se a Constituição do Estado não foi atualizada, isso pode ter sido intencionalmente. Porque o Constituinte Estadual quis que o prefeito continuasse sujeito à regra do subsídio, juntamente com os vereadores. De modo que a omissão lá, feito pela Constituição Federal, não teria o condão de dar um tratamento diferenciado. Mas isso aí fica a questão de interpretação. O Tribunal de Contas entende que o subsídio do prefeito, não depende da anterioridade, só o subsídio dos vereadores. Eu estou dando as duas posições para os senhores, tá? Mas tem decisão do TJ, do Tribunal de Justiça, dizendo que, enquanto prevalecer esse artigo da Constituição Mineira, do artigo 179, o subsídio do prefeito também se sujeita ao princípio da anterioridade. Aí que embolou mais ainda a coisa. Qual que você vai seguir? Olha bem, você vai seguir o quê? Uma decisão do TJ, Tribunal de Justiça, ou você vai seguir uma decisão do Tribunal de Contas? A última palavra em matéria de interpretação é de quem? É do juiz ou é do Tribunal de Contas? É sempre do judiciário, não é? Então, se você for seguir tecnicamente, você aplicaria o que é a decisão do TJ. De modo que o subsídio do prefeito também deveria se sujeitar ao princípio da anterioridade, enquanto prevalecer o artigo da Constituição Mineira. Tá? Enquanto ele não for declarado inconstitucional ou for revogado. Tá? Então, você fica essas duas posições. Mas o Tribunal de Contas entende daquela forma. Só vale para vereador. Bom, o subsídio do prefeito só pode ser fixado por lei, tá? A Câmara não pode aprovar resolução para fixar o subsídio do prefeito. A resolução só vale para subsídio do vereador, se a lei orgânica não exigir que seja feito por meio de lei, ok? Bom, agora tem uma coisa, existe um teto remuneratório no município. Você sabe que nenhum servidor público municipal, seja ele ocupante de cargo efetivo, seja ele ocupante de cargo em comissão, da mesma forma, os vereadores, os secretários municipais, dirigente de autarquia, não sei se aqui tem autarquia, fundação pública, vinculado ao executivo, nenhum agente público municipal pode receber mais do que o prefeito. Então, se o prefeito aqui ganhar R$7.000, nenhum servidor, nenhum vereador pode receber acima do teto. Sob pena de, se receber, ter que devolver ao erário o que foi gasto, o que foi recebido inconstitucionalmente. Pois não. Quer mais, né? Claro. Pois é. Pois é, mas olha bem, assunto complexo, olha bem, o que vai prevalecer não é o que ele está recebendo como servidor do Tribunal de Contas da União. O que vai prevalecer é o valor do subsídio aprovado pela Câmara para ele aqui. Então, se ele recebe 15 mil de lá, que esse é um direito que é a Constituição dele de optar pela maior remuneração, né? É um direito que ele tem. Né? E é muito comum que um servidor federal e até estadual ganhe mais de prefeito do interior. É muito comum isso. Principalmente os que têm 20 anos de carreira, tem 3, 4 quinquênios, é muito comum ganhar mais do que o subsídio do prefeito. Né? Mas o critério que vai prevalecer
é o subsídio que foi aprovado pela Câmara, fixado pela Câmara. Se o subsídio estiver muito baixo, é claro que quem vai sair prejudicado? São os servidores da Câmara e da Prefeitura, que não vão poder ganhar mais do que o prefeito, né? Então, o negócio aí seria o quê? Aumentar o valor do subsídio do prefeito. Mas para aumentar o valor do subsídio, vai ter que negociar de uma certa forma e dar atenção para a sociedade. Não é isso? Porque o povo está de olho na Câmara. Falou que aumenta para vereador e para prefeito, todo mundo dá o grito. Todo mundo dá o grito. Mas o que prevalece aí não é o salário dele como auditor do TCU. É o subsídio que a Câmara aprovou e que tem que ser feito por lei e não por resolução. Esse é que vai servir de parâmetro e não o salário dele. É porque ele não está... É. Pode ser uma solução, pode ser uma solução, né? Agora, o que vai prevalecer como critério não é o salário dele lá, é o subsídio daqui que a Câmara aprovou em lei municipal. Esse é que é o parâmetro básico, né? Olha bem, gente, e qual é a época que a Câmara deve aprovar o subsídio, né? O subsídio dos vereadores. O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem várias decisões dizendo o seguinte: o subsídio deve ser fixado antes do resultado das eleições. Por quê? Para não desrespeitar o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Porque se o vereador já foi eleito, ele vai trabalhar o quê? Para fixar o valor do subsídio mais alto, porque ele vai ser o quê? Beneficiado. E se ele não conseguiu ser reeleito, ele não vai se preocupar em fixar um valor mais alto, porque já não vai ter mais relação política com o município. Então, isso aí é uma exigência também do Tribunal de Contas. O subsídio deve ser fixado antes das eleições, tá? Porque se for fixado depois, você pode ter problema. Inclusive até o quê? De devolução de dinheiro para a prefeitura, para a Câmara. Tá? Outra questão aqui muito complicada. Outra questão. Alguns municípios, né, a resolução da Câmara fixou reajuste, subsídio diferenciado para o membro da mesa em relação aos outros vereadores. E nesse aspecto, a jurisprudência do Tribunal de Contas é muito clara. O subsídio é único e igual para todos os vereadores. Pouco importa se é presidente da Câmara, se é vice-presidente, se é tesoureiro, o valor é único, não pode incidir gratificação, não pode incidir adicional, nem verba de representação. Ou seja, o valor é 2.750, é único, exclusivo, e deve ser fixado em reais, por extenso, em reais. E não o seguinte: o subsídio do vereador corresponderá a 10%, ou a 20% do subsídio do deputado estadual. Isso a Constituição Federal já estabelece. Ela estabelece o limite máximo. O valor concreto, quem vai fixar é a Câmara, por lei ou por resolução. Entendeu? Mas tem que ser um valor expresso. 3.450, levando em conta o quê? O subsídio do deputado e a população do município. Não é? Isso é que tem que ser levado em conta. Não pode, por exemplo, então, estabelecer subsídio diferenciado para vereador, tá? Independente de ser membro da mesa. Olha lá, enunciado de súmula 63 do Tribunal de Contas do Estado. Então, esse assunto já está sumulado pelo nosso órgão de contas estadual. Agora, pode ser feita revisão geral do subsídio dos vereadores? Pode. Da mesma forma que pode ser feita revisão geral para o subsídio, para o salário dos servidores, a Câmara pode estabelecer o quê? Revisão geral anual para o subsídio dos vereadores. Esse assunto também é pacífico no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Desde que tenham decorridos 12 meses, que é um ano, e o valor não extrapole o quê? O índice oficial do governo, que é o IPCA. Revisão geral não se confunde com aumento real de salário. É apenas uma forma de recomposição das perdas inflacionárias. Isso é admitido e é permitido, inclusive pelaquela lei eleitoral que nós vimos. Você só não pode extrapolar o limite do IPCA do Estado, que é um índice oficial. Bom, o último item aí, meus caros,
Assim que a Câmara fixar o valor do subsídio dos vereadores, seja por lei ou seja por resolução, tem uma instrução normativa do Tribunal de Contas que determina que essa resolução ou lei seja encaminhada de forma informatizada para o TCE no prazo de 30 dias contados da publicação do ato. Isso é para manter o quê? O TCE informado de quanto que é o subsídio, porque quando ele for realizar o controle das contas da Câmara, ele vai verificar quem ganhou mais, né, para poder aplicar depois as sanções, as penalidades. Porque ele controla a Câmara e pode, inclusive, aplicar sanção. O Tribunal de Contas já aplica sanção a presidente da Câmara, aplica sanção a prefeito municipal, né? Pode, inclusive, proibir que determinado servidor ocupe cargo comissionado ou função de confiança. Pode decretar, por até 1 ano, proibição de uma empresa de contratar com o Estado, com o município, né? Isso tudo está previsto na lei orgânica do Tribunal de Contas. Então, deve encaminhar no prazo de 30 dias o ato que fixou o valor do subsídio. Tá? Aí, ó, os valores máximos do subsídio dos vereadores, né, estão previstos lá na Constituição Federal. E leva em conta, olha bem, a população do município e o subsídio do deputado estadual. Então, olha bem, município de até 10 mil habitantes. Qual que é o limite máximo que um vereador pode ganhar? Até 20% do subsídio do deputado. Se o município tem de 10 mil a 50 mil, aqui está nessa faixa, não está? Bom despacho? Já passou de 50? Então, veja bem, quem se enquadra de 10 a 50 mil, o máximo que um vereador ganha, 30% do subsídio do deputado estadual. Olha ali embaixo, quanto é o subsídio do deputado estadual? R$ 25.322. Agora vamos ver a terceira hipótese. 50 mil a 100 mil habitantes, que é o caso aqui do município de Bom Despacho. O máximo que um vereador ganha aqui, constitucionalmente, vai corresponder o quê? 40% do subsídio do deputado estadual. 40% de 25 dá quanto? Quem que é bom em matemática aí? Quem tem calculadora aí? 10 mil. Esse é o limite que um vereador que pode ganhar. Se a Câmara, olha bem, se a Câmara fixar um subsídio acima desse valor, e se tiver um questionamento judicial, ou se o Tribunal de Contas detectar por ocasião do controle, vai determinar o quê? A devolução dos valores que foram pagos a mais. Como já tem precedente em Minas Gerais. O Tribunal de Justiça já determinou em alguns municípios a devolução de valores que foram recebidos acima do teto previsto na Constituição. Então, isso é uma questão muito complexa, tem que ter cuidado. Municípios de 100 mil até 300 mil, aí passou o limite é 50%. Até chegar o quê? Município acima de 500 mil habitantes. Aí o limite máximo é 75%, que corresponde a R$ 19.491. Só tem 4 municípios em Minas Gerais com população acima de 500 mil habitantes. Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia e Juiz de Fora. Só, Betim não, só esses 4. Então, nesses 4 municípios, o máximo que um vereador pode ganhar é R$ 19.491. Qualquer quantia que passar, já passa a ser o quê? Inconstitucional. E se tiver questionamento judicial, ou se o Tribunal de Contas detectar, vai determinar o quê? Devolução do valor que foi pago extra. Tá? Bom, como o subsídio do prefeito é o teto no serviço público municipal, nenhum vereador, nem mesmo a delegada Rose, poderá ganhar mais do que o subsídio do prefeito municipal. Pouco importa se ele esteja defasado ou não. Isso é regra constitucional. Tá? Hein? Ganha porque ela pode acumular o de delegado com o de coisa. Porque você sabe, né, gente, que é permitida a acumulação de subsídio de vereador com o cargo do serviço público, desde que haja compatibilidade de horários. E normalmente há, porque a Câmara reúne, que é uma vez por semana, como é que mas normalmente à noite, né? Durante o dia. Se não houver nenhum comprometimento, se há compatibilidade de horário, a acumulação é lícita. Pode receber como delegado de polícia e pode receber como vereador. Né? Isso vale, né? Não é só para cargo de delegado, não. Qualquer cargo público. Tá, gente? Qualquer cargo público. A regra é que haja compatibilidade de horário. Agora, uma questão polêmica, extremamente polêmica. 13º salário de vereador.
13º salário de prefeito. Olha bem, durante muito tempo, prevaleceu o entendimento de que o vereador, por ser um agente político e não ter relação profissional com o município, não faria jus a 13º salário. Porque isso aí era típico de quem tinha relação empregatícia com o Estado, com o poder público. E nós já vimos que o vereador não é um servidor, ele é um agente político, né? Só que, depois de muita controvérsia, de muita dúvida, vai aqui, vai ali, né? E já havia aqui em Minas Gerais decisões do Tribunal de Justiça dizendo que agente político não fazia jus a 13º salário, por não ser servidor. Até que, recentemente, o assunto chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o ministro relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Qual que foi a posição do Barroso? Olha, o vereador, como agente político, ele é um trabalhador em sentido amplo, né? Logo, sendo um trabalhador, existem direitos sociais que já estão previstos na Constituição. E esses direitos valem para qualquer trabalhador, seja agente político, seja servidor, não é? Porque o vereador, ele exerce, ele legisla, o vereador fiscaliza o executivo, o vereador funciona como representante do povo, ele exerce uma função administrativa e ele exerce uma função julgadora. Tanto que ele pode cassar o mandato do prefeito e do vereador quando cometer infração político-administrativa. Então, ele é um trabalhador em sentido amplo. Portanto, a regra do subsídio em parcela única não é incompatível com o pagamento do 13º salário. Por quê? Porque o 13º salário é pago em periodicidade anual e não mensal. Portanto, isso não ofende a regra do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata do subsídio em parcela única. Se fossem prestações mensais, você contraria o subsídio único, que não pode incidir nenhuma gratificação adicional, mas ele é pago uma vez por ano no mês de dezembro. Logo, o Supremo já bateu o martelo. É lícito o pagamento de 13º salário a agente político, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Isso foi a posição do Supremo. Muito bem. Não falou se era por lei, se era por resolução, qual era. Falou que é compatível, que pode receber 13º. Só que o Tribunal de Justiça, aqui de Minas Gerais, ele entrou em mais detalhes. O que é que o Tribunal de Justiça diz? O vereador pode receber 13º? Pode. O prefeito pode receber 13º? Pode. Desde que haja lei autorizativa. Então, a Câmara deveria aprovar uma lei, entendeu? Instituindo o 13º salário e mais. Nesse caso, como ele tem natureza remuneratória, porque o 13º tem natureza remuneratória, tanto que é um 13º salário, um 13º subsídio. Deve-se observar o princípio da anterioridade. Você fixa o subsídio numa legislatura, o 13º, para ser pago na legislatura seguinte. Então, veja bem, o Tribunal de Justiça exige lei autorizadora, fala que pode, mas mediante lei e observado o princípio da anterioridade. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais? O TCE já é mais generoso em relação ao 13º salário. O que o Tribunal de Contas diz? Olha, o 13º salário é um direito que a Constituição assegura, é um direito social, que a Constituição assegura a todo e qualquer trabalhador, que abrange os agentes políticos. E não precisa de lei instituidora, porque o valor dele já corresponde ao valor do subsídio, que já foi fixado anteriormente pela Câmara. Logo, se havendo disponibilidade orçamentária, previsão no orçamento, a Câmara poderia o quê? Pagar o subsídio, o 13º salário aos vereadores. É um direito, esse então é o posicionamento do Tribunal de Contas. Olha lá, súmula 120 de 2013 e processo 850.200. Direito social aplicável a qualquer trabalhador. Não depende de lei aprovada pela Câmara, porque o valor do subsídio, do 13º, já é o valor do subsídio, e ele já foi fixado anteriormente, né? Não se sujeita ao princípio da anterioridade, né? E basta que haja o quê? Dotação orçamentária. Foi previsto na lei orçamentária o pagamento do 13º para os vereadores? Foi. Tem dinheiro em caixa para pagar? Tem. Então ele pode ser pago. Agora, o que a lei poderia disciplinar? A forma de pagamento do 13º. É pago em uma parcela? É pago em duas parcelas? É pago só no mês de dezembro? É pago no mês de julho e no mês de dezembro? Isso é que o Tribunal de Contas admite. Entendeu?
a lei poderia vir, a lei ou resolução, apenas para estabelecer a forma de pagamento, não para instituir o 13º salário, porque já tem previsão na Constituição. É um direito social válido para todos. Basta que haja previsão na lei orçamentária. Como eu falei para os senhores, todas as despesas, todos os gastos da Câmara e da Prefeitura tem que ter o quê? Previsão no orçamento. Realizar despesas sem autorização no orçamento é ato de improbidade administrativa, né? Aí vai trazer complicação, ou para o prefeito ou para o presidente da Câmara, que são ordenadores de despesa. Correto? Bom, verba indenizatória. Aqui agora nós não estamos falando de subsídio, nós não estamos falando de remuneração de vereadores, nós estamos falando de verba de representação, diária e ajuda de custo. Isso tem nada a ver com subsídio. Olha bem, qual que é a finalidade das chamadas verbas indenizatórias? Ressarcir o vereador de despesas excepcionais realizadas no exercício do mandato. Eu até negritei lá, ó, despesas excepcionais realizadas no exercício do mandato. Vocês acham que quando o vereador sai daqui, da cidade sede, e vai até um distrito, um dos distritos aí do município, isso aí daria jus a receber uma verba indenizatória? Sair daqui do distrito sede para ir em outro distrito, dentro do município? Não. Isso aí faz parte da atividade do vereador como representante do povo. Você desloca em outras localidades para quê? Quais são as carências? Quais são as principais deficiências? Né? E com base nisso aí, o vereador o quê? Tomar as medidas cabíveis. Né? Ou por parte dele mesmo, ou por meio do Poder Executivo, cobrando pavimentação de estrada, cobrando tapamento de buraco, cobrando um saneamento de melhor qualidade, cobrando um reflorestamento, cobrando a implantação, por exemplo, de uma escola pública, né? Esse é que é o papel do vereador. Então, é ressarcir o vereador de despesas excepcionais realizadas no exercício do mandato. Agora, veja bem, gente, sempre mediante prestação de contas. Então, o vereador tem que mostrar o que foi gasto para que ele seja o quê? Ressarcido dessa despesa. Tudo que eu estou falando isso aí é com base no TCE, jurisprudência do Tribunal de Contas. Podem ser instituídas e pagas no mesmo exercício financeiro dentro da legislatura. Por quê, gente? Por que que isso aqui pode ser feito e não tem que observar o princípio da anterioridade? Porque essa verba indenizatória, né, não tem natureza remuneratória. Ela pode ser criada hoje e já começar o quê? A vigorar sem esperar a legislatura posterior. Ela não tem vínculo, natureza remuneratória. Não se sujeita ao princípio da anterioridade, como eu falei, e tem que haver o quê? Previsão no orçamento, né? Dotação orçamentária. Isso é fundamental, porque envolve o quê? Gasto. Que envolve despesa pública, você tem que ter, evidentemente, o quê? Uma previsão no orçamento. Bom, então vamos ver aqui uma por uma. Verba de representação. Só tem uma pessoa na Câmara Municipal que pode receber verba de representação, porque é o representante do Poder Legislativo. Quem que representa o Poder Legislativo? É qualquer vereador ou o presidente da Câmara? Então, é só ele que faz jus à verba de representação. Em alguns municípios, né, foi fixado verba de representação para vereador que não era membro da mesa. Né? Isso foi anulado. Verba de representação deve ser instituída em proveito do presidente, porque ele funciona como representante do poder. Tem um evento, por exemplo, envolvendo presidentes de Câmara Municipal. Quem deve comparecer? É o presidente da Câmara, ou alguém por ele indicado, algum membro da mesa, ou outro vereador que vai o quê? Na condição de presidente, indicado pelo presidente. Mas é sempre ele que recebe. Deve ser, olha bem, gente, verba de representação deve estar prevista em ato normativo. Esse ato normativo pode ser ou em lei ou em resolução, mas deve ter sempre uma disciplina jurídica, até para evitar o quê? Questionamento judicial. Necessidade de dotação orçamentária e prestação de contas, né? Ajuda de custo. Gente, essa ajuda de custo às vezes funciona como uma palavrinha mágica, né? Lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, faz parte da ajuda de custo do deputado ele receber um subsídio no início do mandato e um outro subsídio no final do mandato. Então, no início do mandato, ele recebe um subsídio, esse de 25 mil. E no último exercício do mandato, ele recebe mais outro subsídio, a título de ajuda de custo. E nas câmaras? Como que isso funciona?
isso lá na Assembleia é previsto em deliberação da mesa, um ato normativo de competência da mesa. Nos municípios, isso vai ser feito o quê? Em ato normativo da Câmara. Quais são os critérios, quais são os requisitos para criar uma ajuda de custo para os vereadores? O que ele vai ter que demonstrar para fazer jus à ajuda de custo? Isso vai ser tratado em resolução ou em lei aprovada pela Câmara. Tá? O importante, gente, é que haja o quê? Regulamentação. Tá? Porque você pode ser questionado pelo Ministério Público, você pode ser questionado pelo Tribunal de Contas, qual que é o ato normativo que se viu de referência? Foi paga ajuda de custo com base em que norma? Né? Lembra que as decisões do poder público, todas têm que estar pautadas em lei. Né? E lei no sentido amplo, lei, resolução, tem que ter sempre uma previsão. Né? Diária de viagem. É muito comum um vereador se deslocar daqui para ir para outras cidades, Belo Horizonte, participar de congresso, seminário, ciclo de estudos, né? Principalmente o congresso da AMM. Todo ano a AMM realiza um congresso. Né? Congresso de vereadores, Congresso Mineiro de Municípios. Teve um esse ano que foi realizado no Mineirão. Teve até um vereador de Pompéu que participou. Né? Os presidenciáveis estavam todos lá. Né? Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, e vários, tinham uns 6 ou 7. Só o Lula porque estava na cadeia, né? Aí não tinha como ir. Né? Mas ele encaminhou um mensageiro. Né? Ele encaminhou um mensageiro. Então, veja bem, gente, a diária de viagem, olha bem, é uma verba indenizatória, né, de natureza eventual e transitória. Deve ser regulamentada em norma específica. É aí que eu digo para os senhores, que norma específica é essa? Né? A Câmara pode optar por fazê-lo em resolução, ou pode optar por fazer por meio o quê? De lei. Não deve ter um tratamento. Agora, se é lei ou se é resolução, aí isso aí fica a critério da Câmara. Alguns falam que isso tem que ser tratado em lei. Eu já acho que isso aqui é matéria interna, que pode ser tratado por resolução. Tá? E a tendência aí no Judiciário, né, e no Ministério Público, seria de que diária e ajuda de custo seja fixada por lei, e não por resolução. Eu já discordo desse entendimento. Se o subsídio pode ser fixado por resolução, por que a diária de viagem e ajuda de custo não poderia ser? Quem pode mais, pode o menos. O importante é que o presidente da Câmara, gente, tem que ter todo o cuidado para evitar o que é abuso em pagamento de diária. Tá? Você já deve ter visto aí reportagem na televisão, inclusive passou até no Fantástico. Já passou até um documentário fantástico. A população de alguns municípios invadindo a Câmara Municipal, revoltada com a quantidade de diária que estava sendo paga a vereadores. Então era muito comum alguns vereadores receber mais a título de diária do que de subsídio. Ou seja, isso é uma inversão das coisas. Então, ao disciplinar o pagamento de diária, a resolução ou lei já deveria prever qual que é o limite de diária do vereador ao longo do ano. Com isso aí você evita abuso. E cabe ao presidente da Câmara tomar as providências necessárias para aplicar a lei e evitar o que é abuso, ou então um tratamento diferenciado entre os vereadores. Por que é só o vereador do partido tal que participa de evento lá em Belo Horizonte? Congresso da MM. Por que é só o vereador do partido X que pode participar de eventos aí realizados por outras instituições, ou mesmo na Assembleia Legislativa? Então tem que haver o quê? Critério. Por isso que é importante que haja o quê? Uma norma tratando. Seja lei, seja resolução. Estabeleça limites. Né? Necessidade de prestação de contas. É claro que o mínimo que um vereador tem que fazer quando ele participa de um congresso lá da IMM é voltar o quê? Com o seu diplominha para mostrar o que, ó, eu participei. Porque se ele foi lá e não participou, ele não vai receber diploma. Ele não vai receber o certificado. Quanto que ele gastou de hospedagem? Quanto que ele gastou de hotel? É a chamada o quê? Prestação de contas. E já que vai ser instituído diária, a lei orçamentária, né, deve prever também o quê? Um valor, uma dotação orçamentária para fazer jus a essa despesa. E não incorrer no chamado ato de improbidade administrativa. Veja, gente, que o assunto, então, o assunto é realmente complexo. Né? E o presidente, nosso presidente está lá atento, prestando atenção, deve ter todo cuidado na hora de fazer essa disciplina. Tratar a matéria com cuidado. Repasse do executivo ao legislativo. Outra questão também muito importante. Né? Você sabe muito bem que a Câmara não arrecada. Quem arrecada é a prefeitura, é o executivo. Mas desse montante que o executivo arrecada, a Câmara tem direito a uma parcela. Aquele percentual que nós vimos, de acordo com a população do município, não é isso? Exatamente, que aqui é 7%.
Município de até 100 mil habitantes, 7%. Né? Então, olha bem, os limites nós já vimos. Agora, o repasse. Qual que é a regra base do repasse? Está lá na Constituição Federal. O repasse deve ser enviado até o dia 20 de cada mês, na forma de duodécimo, 1/12. Né? Olha bem, o prefeito comete crime de responsabilidade se, olha lá, todas três previstas na Constituição, efetuar repasse acima do limite fixado na Constituição. Então, ao invés de passar 7%, se ele transferir para a Câmara 7,5%, ele já cometeu uma ilegalidade, comete crime de responsabilidade. Se o prefeito não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, comete outra irregularidade. Né? E se enviar o repasse para a Câmara abaixo do valor fixado na lei orçamentária, ele também comete crime de responsabilidade. Né? Então, veja bem, agora só um detalhe. Se o prefeito comete crime de responsabilidade, normalmente, ele é julgado por quem? Qual que é o foro comum do prefeito? Pouco importa se é crime comum ou de responsabilidade. Tribunal de Justiça. Tá? Então, analisando aqui esse dispositivo, se se trata de crime, o foro comum do prefeito é o TJ. Né? Agora, e se o prefeito comete? Olha bem, gente, normalmente quem julga crime é o Poder Judiciário. Né? Crime do prefeito, de responsabilidade ou comum, quem julga é o tribunal. E se ele comete infração político-administrativa, prevista no Decreto-Lei 201 de 67? Nesses casos, ele vai ser julgado pela Câmara, que poderá cassar o mandato do prefeito. Né? Existe todo um procedimento previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Né? Vai ser constituída uma comissão processante, formada por 3 vereadores. Essa comissão vai fazer a análise, emitir o parecer, depois o plenário é que vai decidir. Mas vai ser dado ao prefeito amplo direito de defesa. Isso é uma forma de demonstrar que nem sempre é só o judiciário que julga. Se o crime se trata de infração político-administrativa, ele pode ser processado pela Câmara. A consequência vai ser o quê? Destituição do mandato, perda do mandato. Né? Ele não vai para a cadeia, mas ele vai perder o mandato. Né? Então, esses são os 3 requisitos aí, gente, que o prefeito deve observar para não cometer o quê? Crime de responsabilidade. Tá? Agora, só antes aqui de encerrar, quando eu falei para os senhores de agente político, eu falei que o vereador não é um servidor público, mas ele é um agente público. Agente público em direito administrativo é uma expressão ampla que abrange qualquer pessoa que exerça função pública. Pouco importa se é de natureza temporária ou permanente, se é mediante remuneração ou não, se é em cargo ocupante de cargo efetivo ou em comissão. Exerceu função pública, ele é um agente público. Só que essa expressão, ela comporta vários desdobramentos. Você tem agente político, que é o titular de mandato eletivo. Você tem os servidores administrativos, que são os que estão sujeitos ao estatuto, né, dos servidores. E tem os particulares que colaboram com o Estado. Né? Quer ver um exemplo? Um comissário de menores. Uma pessoa que é convocada por serviço militar obrigatório. Né? Uma pessoa que é convocada nas eleições para funcionar como mesário. Isso é um particular em colaboração com o Estado. Né? É um agente público? Sim, mas não é nem um servidor público e nem é um agente político. Agora, só um detalhe. Eu falei que todo agente, todo titular de mandato eletivo, vereador até presidente da República, é um agente político. Agora, veja bem, mas nem todo agente político é titular de mandato eletivo. Tem uma categoria aqui no município, né, que não tem mandato, mas é um agente político. Quem seria esses? Auxiliares diretos do prefeito. Quem são os auxiliares imediatos? Secretário municipal. Então, a única autoridade municipal que é agente político sem ter mandato eletivo são os secretários municipais. Da mesma forma, os secretários de Estado e os ministros de Estado. Essa é a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um jurista lá de São Paulo, aliás, um dos mais respeitados, e que é muito seguido aí na doutrina e nos tribunais. Né? A única categoria que não tem mandato, mas que é agente político, é o secretário municipal. Mas qual que é o fundamento? Por que um secretário municipal é um agente político, mesmo sem ter mandato eletivo? Porque a natureza das atribuições dele é intimamente relacionada com o prefeito, que é um agente político. Não é? Então, não tem como, embora ele exerça atividade administrativa, mas a natureza da função dele, o quê? É da mais elevada.
Tanto que ele é auxiliar imediato, né? Ele pratica constantemente o quê? Exerce função política, juntamente com o prefeito municipal, né? Então, ele é um agente político, mesmo não tendo mandato eletivo, ok? Bom, gente, é o que eu queria transmitir para os senhores, né? Nós abordamos aí questões complexas, questões polêmicas. Nós vimos que em relação ao 13º salário, o Supremo tem uma posição, o Tribunal de Justiça tem uma posição e o Tribunal de Contas tem outra posição, né? Na medida do possível, vocês aqui da Câmara devem seguir as orientações dadas pelo TCE. Mas se tem uma decisão do TCE, Tribunal de Contas, que contrasta com a decisão do Tribunal de Justiça ou do Supremo, é claro que você vai seguir o quê? A decisão do Judiciário, que a última palavra é sempre do Poder Judiciário. Bom, estou aberto aqui a algum questionamento. Se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação antes da gente encerrar, fica aberta a palavra. Bom, eu vou te falar com base no TCE. O Tribunal de Contas entende que os repasses feitos a título de Fundeb fazem parte do montante a ser encaminhado para a Câmara. Então, aquilo vai entrar na receita tributária do município, então vai a mais, vai aumentar, entendeu? Mas se tiver uma decisão judicial, olha bem, principalmente do Supremo, dizendo, não, eu acho que tem uma decisão, me parece que do STJ, mas não tem certeza, isso teria que investigar, entendeu? Se tiver decisão judicial, principalmente do Supremo, dizendo que os recursos repassados a título de Fundeb não entrarão no cálculo para o repasse aos municípios, aí vai prevalecer a decisão judicial. Ok? Esperando votação onde? No Judiciário? No Judiciário. Pois é, porque pelo TCE, o valor do Fundeb entra no cálculo para repassar para os municípios. Não é isso? Isso já entra. Pois é, agora vai ter que esperar o quê? A decisão judicial. Se o tribunal disser, não, isso aqui não entra, vai prevalecer a posição da justiça. Que a última palavra é sempre do Poder Judiciário. Ainda que não seja a melhor, mas é sempre a do Judiciário. Pois é, mas infelizmente no Brasil isso funciona assim, infelizmente. Mais algum questionamento aí, gente? Mais alguma dúvida? Alguém tenha alguma colocação, alguma... Às vezes a psicóloga quer fazer algum questionamento de natureza psicológica. Não? Podemos dar por encerrada, então, a nossa participação? Bom, gostaria de agradecer uma vez mais a presença, a paciência dos senhores, de ficar aqui depois do almoço até agora, que não é fácil, entendeu? Foi uma experiência produtiva de trocar ideia com os senhores aqui sobre 2 temas de grande relevância, de grande importância, e tenho o maior prazer e satisfação em debater isso com meus colegas de Poder Legislativo, com os vereadores, com os servidores. Sempre que eu puder, porque o meu calendário é meio apertado, né, estarei à disposição para colaborar com vocês no que for possível. Está aí o meu e-mail, calhau@lmg. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar ideia sobre qualquer ponto, qualquer aspecto do que foi tratado aqui, né, terei o maior prazer em responder por meio eletrônico, que é até muito mais rápido, mais eficiente e menos oneroso. Pois não? A previsão é para outubro, né? É a Marley que cuida disso lá na Assembleia. Tá? Aí se vocês... Pois é. Então, se vocês aí já estão convidando, se tiverem disponibilidade, já que é perto, né, teremos o maior prazer em debater outros temas relacionados com a atuação dos vereadores e do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de todos os presentes, né? Por que não todos os vereadores que aqui estão e participantes, gostaria de, em agradecimento, passar para o senhor o diploma que todos receberam. Muito obrigado. Muito obrigado.
sobra só para a nossa delegada, vocês já repararam? Mas para mim é uma honra, né? Demais com um palestrante do gabarito do doutor, né? Agradecimento. Agradecemos ao professor Antônio José Calhau de Rezende por ministrar as palestras Processo Legislativo e Subsídio dos Agentes Políticos Municipais na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Bom Despacho. Bom Despacho, 30 de agosto de 2018, Vital Guimarães, presidente da Câmara, Rose, delegada, presidente do Conselho Curador. Eu gostaria, presidente, só de fazer um agradecimento com a nossa experiência que nós temos aí de professores. Eu já leciono aí há um longo espaço de tempo, né? Estou quase aposentando professora. Comecei lá na Universidade Federal de Uberlândia e eu tenho uma paixão muito grande por lecionar. E a gente percebe isso em você, essa energia boa, essa vontade, essa garra de querer passar para nós esse conhecimento. E é isso que faz o diferencial do profissional. Eu vou ser muito sincera, eu saí daqui assim, muito feliz, porque realmente eu saio daqui com muitos aprendizados. Pequenos detalhes que, às vezes, por nossa experiência com relação ao assunto, fogem aos nossos olhos e nossa interpretação. E nesse dia de hoje eu posso garantir que isso ficou muito mais claro para mim, como vereador, e tenho certeza para todos os senhores. Se alguém aqui quiser fazer uso da palavra, né, presidente, fique à vontade. Nós só temos que agradecer. Muito obrigado, doutor. Fica perto da Assembleia, né? Não sei se vocês sabem, mas a Escola do Legislativo da Assembleia de Minas foi a primeira do Brasil a ser criada, em 1992, e se tornou uma referência nacional. Hoje, todas as Assembleias Legislativas têm as suas escolas do Legislativo. Até a Câmara dos Deputados foi lá em Belo Horizonte ver a nossa estrutura, a nossa experiência, e criou também uma escola, só que se chama CEFOR, Centro de Formação e Aprimoramento Profissional. E o Senado Federal também tem algo parecido com a escola, que é o ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, que realiza muitos cursos interessantes, inclusive à distância. E tem até uma pós-graduação à distância, que foi recentemente homologada pelo Ministério da Educação e Cultura, né, normalmente, prorrogada mais uma vez. De modo que, eu quero deixar aqui, gente, um lembrete, uma observação, sempre que vocês puderem participar de eventos dessa natureza, seja para viajar 100 quilômetros, 200, 150, e principalmente os municípios vizinhos, não deixa de participar, não. Que essa vida nossa é sempre aprendizado. A gente está sempre aprendendo. Ninguém chega ao apogeu do aprendizado. Tem 25 anos que eu lido com o processo legislativo, tem 25 anos, 30 anos que eu estudo direito, e até hoje eu apanho de regimento interno, até hoje eu apanho de processo legislativo. Se com 25 anos eu ainda apanho de vez em quando, e o que está começando agora? Então, a vida é um aprendizado. Vocês aprenderam comigo aqui hoje. Eu aprendi também coisas com vocês. Eu conheci como é que é a realidade da Câmara. Eu conheci pessoas aqui, vereadores de outras câmaras municipais. Eu conheci a estrutura da Câmara Municipal. Eu conheci o perfil da Escola do Legislativo daqui e já vi que ela está funcionando muito bem. E tomara que seja uma referência aqui em Minas Gerais, como nós já temos outras referências, a de Varginha, por exemplo, a de Pouso Alegre, a de Viçosa, a de Ubá. E aqui está indo nesse caminho, presidente. Agora, para que uma Câmara, para que uma escola do Legislativo funcione bem, ela tem que ter o apoio da mesa, principalmente do presidente. Se nós tivermos um presidente preocupado com a educação para a cidadania, preocupado em capacitar os seus pares, os vereadores, os servidores e a comunidade, ela vai sempre atuar bem. Eu tenho certeza que não faltará, por parte da mesa diretora, do nosso presidente, dos vereadores aqui, uma atenção especial para a Câmara, né? Para a escola do Legislativo, que vai ser, tenho certeza, uma referência na região. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.